Olá, gente. Meu nome é Bruno. Eu sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, CFP, Centro de Formação de Professores de Cajazeiras, Paraíba. Integrante do LATICS, Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. E vou estar discutindo algumas coisas com vocês sobre a estrutura tridimensional das proteínas, que são macromoléculas muito importantes para o metabolismo de qualquer ser existente, certo? Então, as proteínas elas se organizam em 4 níveis estruturais, certo? Sendo a estrutura primária caracterizada por composição e sequência de aminoácidos. Então, vai ser essa sequência linear de resíduos de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Lembrando que essa estrutura primária é ela quem vai determinar a estrutura tridimensional da proteína, porque é ela que vai trazer os grupos dos aminoácidos responsáveis por formar as interações que vão manter essa estrutura na sua conformação nativa. E aí a estrutura secundária é caracterizada pela conformação local de alguma porção da cadeia polipeptídica. Então são arranjos que se formam e se repetem em um segmento da proteína. E as mais comuns são as alfos-hélices e as conformações betas, também chamadas de folhas beta, ou beta-sheets, ou folhas beta preguiadas. Então a alfa-hélice ela vai ser caracterizada pela formação de pontos de hidrogênio entre os grupos envolvidos nas ligações peptídicas dos resíduos de aminoácidos. Então vai se formar uma ponte de hidrogênio entre um grupo carbonila envolvido em uma ligação peptídica e um hidrogênio de um grupo amida de um aminoácido 4 resíduos subsequentes. Então veja que essa carbonila, referente a esse resíduo de aminoácido, que é esse carbono alfa, ela faz essa interação, essa ponte de hidrogênio com esse hidrogênio do nitrogênio de um carbono alfa localizado 1, 2, 3, 4 resíduos subsequentes na estrutura da alfa-hélice. Então essas pontes de hidrogênio vão fazer com que a cadeia polipeptídica assuma uma conformação helicoidal em torno de um eixo central imaginário. Essa imagem aqui representa como se a alfa-hélice tivesse um espaço vazio entre os átomos, o que não é verdade, já que aqui, nessa estrutura, ela não está representando o raio atômico de Van der Waals. Então ela assumiria essa estrutura aqui representada na imagem D. Outra estrutura secundária muito comum em proteínas são as chamadas conformações beta ou folhas beta preguiadas. São conformações mais estendidas, certo? Geralmente nas imagens de proteínas são representadas por setas. Seus estudos também foi feito e elucidado por Robert Corey e Linus Pauling, como as alfas-hélices elas são caracterizadas e estabilizadas pela formação de pontos de hidrogênio entre os grupamentos envolvidos nas ligações peptídicas entre os segmentos da cadeia polipeptídica, sendo que esses segmentos podem estar próximos entre si ou mais distantes na cadeia polipeptídica. Aqui temos uma vista lateral, uma vista superior, e essas folhas elas são classificadas em paralelas e antiparalelas, sendo que as antiparalelas, a sequência da cadeia polipeptídica ela se altera, sendo que vai da extremidade amino terminal para carboxo terminal, amino terminal, e na paralela é uma sequência mais direta, sendo N terminal, C terminal em todos os segmentos da cadeia polipeptídica. A estrutura terciária das proteínas ela vai ser caracterizada pelo arranjo tridimensional global de todos os átomos da proteína, ou seja, vai ser forma tridimensional de uma única cadeia polipeptídica, que naturalmente vai envolver os diversos tipos de estrutura secundária. Só que, diferentemente das estruturas secundárias, que são estabilizadas principalmente por ligações de hidrogênio, a estrutura terciária já vai apresentar outros tipos de interações que vão estabilizar a sua estrutura, como as interações iônicas, eletrostáticas, as pontes de sulfeto, formadas por oxidação de resíduos de aminoácidos cisteína, e as interações hidrofóbicas. E aí chegamos na estrutura quaternária, que é o arranjo das subunidades proteicas em complexos tridimensionais. Então, vai ser a combinação de duas ou mais estruturas terciárias, formando dímeros, trímeros, tetrâmeros e assim por diante. E essa estrutura quaternária ela é estabilizada também pelos mesmos tipos de interação que estabilizam a estrutura terciária. Então, de acordo com a estrutura tridimensional, ainda podemos classificar as proteínas como fibrosas e globulares, sendo que as proteínas fibrosas, elas são proteínas que geralmente estão relacionadas com função de proteção, de oferecer resistência às estruturas onde elas aparecem, e são constituídas principalmente de um único tipo de estrutura secundária. Então, são estruturas formadas ou apenas por alfa-hélice ou apenas por conformações beta. Como eu disse, fornecem forma e suporte de proteção externa aos vertebrados, são extremamente insolúveis em água, por apresentar muitos resíduos de aminoácidos hidrofóbicos tanto no seu interior como na sua superfície. E aqui temos como exemplo a alfa-queratina, o colágeno e a fibronina da seda. Bom, a queratina, como a proteína fibrosa, tornou-se resistente com a evolução, certo? Ela constitui praticamente o peso seco dos cabelos, unhas, chifres, da epiderme
E ela é formada por duas fitas orientadas em paralelo, que se novelam uma a outra para uma espiral super retorcida. E o percurso dessa espiral super retorcida, ela vai ser diferente da alfa-hélice, que geralmente são orientadas para a direita. Então, vai apresentar essa hélice super enovelada voltada para a esquerda. Bem, e ela é estabilizada por ligações cruzadas, no caso ligações de sulfeto, que vão estabilizar a sua estrutura. Bem, temos o colágeno, que acho que é uma proteína que muita gente conhece por ter diversas aplicações na clínica, sendo que o organismo humano apresenta em torno de 7 tipos de colágeno. Então também evoluíram no sentido de conferir resistência mecânica às estruturas onde ela aparece, aparecendo muito na matriz extracelular dos tecidos conjuntivos, nos tendões, ossos e cartilagem. Também é uma proteína composta apenas por alfa-hélice, e a alfa-hélice do colágeno, ela apresenta uma estrutura singular orientada para a esquerda. Então, as 3 cadeias do colágeno, elas se novelam em uma hélice singular orientada para a esquerda. Diferentemente da alfa-hélice que a gente viu anteriormente, que são estruturas que são orientadas para a direita. Possui 3 resíduos de aminoácidos por passo, certo? Sendo que essa sequência é glicina, esse X aqui representa um resíduo de aminoácido qualquer, prolina, que dá ao colágeno sua estrutura helicoidal característica. E a fibronina da seda, que é uma proteína produzida por insetos aracnídeos. Então ela é um exemplo de proteína fibrosa constituída por conformações beta, e a estrutura é estabilizada por ligações de hidrogênio existentes em todas as ligações nas cadeias polipeptídicas de cada folha beta, e pela otimização das interações de Van der Waals existentes entre as folhas. Bem, e aí chegamos no conceito de proteínas globulares. Proteínas globulares, como exemplo dela, temos enzimas, anticorpos, certo? Então, proteínas que geralmente realizam função de catálise vão ser sempre proteínas do tipo proteínas globulares. Então, diferentemente das proteínas fibrosas, que apresentavam apenas um tipo de estrutura secundária, os diversos tipos de estrutura secundária agora irão se arranjar na estrutura tridimensional das proteínas globulares, certo? Então, são estruturas estabilizadas por grande número de ligações de hidrogênio e algumas interações fracas. É a estrutura típica considerada como uma montagem de segmentos polipeptídicos nas conformações de alfa-hélice e folha beta unidas por segmentos ligantes. E temos como exemplo a hemoglobina e a mioglobina, que serão discutidas em aulas posteriores. E aí, chegamos no último slide da nossa aula, em que a gente vai discutir um pouco sobre desnaturação proteica. Então, diferentes fatores podem desestabilizar a estrutura tridimensional de uma proteína. Então, quando uma proteína ela perde a sua conformação nativa, ela certamente ela irá perder a sua função. Então, aqui temos alguns fatores desnaturantes de proteínas. Temperaturas altas, por exemplo, elas podem romper essas interações fracas, essas pontes de hidrogênio que se formam aqui entre as cadeias polipeptídicas, promovendo assim desestabilização da sua forma, provocando perda de função, como também o pH, que altera o estado de ionização dos resíduos de aminoácidos, rompendo essas ligações polares do tipo iônica e ponto de hidrogênio. Os solventes orgânicos e os detergentes, eles atuam desfazendo essas interações hidrofóbicas existentes entre os resíduos de aminoácidos. Bom, gente, por hoje é só. Então, se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de curtir nossa fanpage, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima aula.